Abre a sua Bíblia em Esdras. Você vai deixar... em Neemias. Você vai deixar a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 1. Deixa ela aberta aí. Neemias capítulo 1. Achou Neemias? Pastor, tá uma luta. Tem crente que faz assim, ó. Eu vou ler do versículo 1 ao 5, mas você vai manter a sua Bíblia aberta em Neemias. Não fecha lá, não. Eu vou ler do versículo 1 ao 5. As palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante os Deus dos céus e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre uma receita para vencer situações difíceis. Através da vida de Neemias, eu quero mostrar algumas coisas a vocês importantíssimas, se é que você quer vencer situações difíceis. Para a gente se situar aqui, Neemias estava na leva dos cativos. Ele estava na fortaleza de Suzã, servindo ao rei Artaxerxes. Ele estava a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Os que não foram levados cativos e que ficaram em Jerusalém, o resto dos judeus, chega irmãos de Neemias e ele pede um relatório. Como é que estava o povo em Jerusalém? O relatório é dado. Muro destruído, cidade destruída, povo passando fome, grande aperto. Então, eu quero mostrar para você que a base da receita para vencer situações difíceis são fatores espirituais e humanos. É aqui que muita gente do povo de Deus está enganado. Que pensa que para vencer situações difíceis é só questões espirituais. Eu vou te mostrar, na vida de Neemias, como é importante fatores da competência humana para resolver situações difíceis, ok? Então, deixa a Bíblia aberta, presta atenção, daqui a pouco nós vamos acompanhar aqui textos. Então, vamos lá. Se você quer vencer situações difíceis, aqui vai o primeiro ingrediente da receita. Não deixe de ser humano. Não deixe de ser humano. É da natureza de qualquer pessoa, ao ouvir uma notícia que atinge o seu emocional, fazer o que Neemias fez. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Isso é, vivenciei o problema. Isso está no campo normalíssimo, quando algo atinge o seu emocional negativamente. Uma perda, um luto, uma desgraça, uma situação terrível. Agora, existe uma outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês. É que tem pessoas e crentes que fingem que não estão sentindo ou que o problema não nos atinge, ou reprimem as suas emoções. Sabe qual será o resultado? Se você está vivendo uma situação difícil e não quer vivenciá-la, ou quer fingir que não está acontecendo, ou quer reprimir as suas emoções, o resultado é esse aqui que eu vou te falar. Feridas profundas na alma, sistema emocional fragilizado. Eu estou mostrando aqui o resultado, é o que pode acontecer. E doenças psicossomáticas. Você sabia que tem gente doente com câncer, com problemas no fígado, com problemas no estômago,
com problemas no baço, com problemas nas diversas áreas do corpo, exatamente como uma resposta a emoções terríveis que são reprimidas e que vai estourar no soma, corpo. Por isso que é chamado de doenças psicossomáticas. Na verdade, nós não podemos vivenciar o luto ou a desgraça o tempo todo. Sabe por quê? Porque se você vivenciar o tempo todo, você vai ficar paralisado onde aconteceu. Mas se você não vivenciar por um tempo, como Neemias, você vai prejudicar toda a sua estrutura emocional. A questão é tomar as atitudes certas. Porque tem gente que vivencia o problema e não toma atitudes. Outros vivenciam o problema e tomam atitudes erradas. A questão é, antes de você tomar atitudes e agir diante de situações difíceis, você tem que fazer o que Neemias fez. Buscar a direção de Deus. Provérbios 16:1 diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Então, meu querido, aqui está o segredo. Antes dele agir, ele foi orar. Ele sofreu o impacto emocional de saber que o seu povo estava em miséria, em fome, em frio. E a cidade destruída, ele sofre o impacto, ele lamenta, ele chora, mas ele ora e ele jejua. Então, número 2, se você quer vencer situações difíceis, a oração, a chave da vitória. Agora eu vou mostrar as etapas da oração de Neemias, e antes de mostrar as etapas, eu queria perguntar para você responder, como é que é a sua oração? É inócua? É subjetiva? Você nunca ora por objetivos definidos. Senhor, tu sabes da minha luta. Uau, que novidade! Deus ficou surpreendido com essa declaração. Senhor, tu sabes o que está acontecendo comigo. Isso é oração subjetiva. Jesus ensinou a orar. Em Mateus 6:6 diz, tu quando orares, entra no teu aposento, ora a teu pai em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Você ora em oculto? Ou você nunca ora? Ou só ora quando vem na igreja? Aqui começa a receita de Jesus. Você quer solução? Você quer resposta? Você quer direção? Então, ora você e Deus. Ah, eu só sei orar com gente. Eu sou o contrário. Eu só sei orar sozinho. Não gosto de ninguém perto de mim. Eu gosto de me trancar, de me fechar e orar. Segundo lugar, Jesus ensinando a oração, no versículo 7 do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer, olha, não useis de vã repetições, pensando que repetindo é que você vai ser ouvido. Ele está falando que você tem que ter objetivos na sua oração. Aí Jesus vai dar uma síntese do que é a oração, que é a conhecida oração do Pai Nosso, do versículo 9 ao 15. Uma síntese, o que é que tem essa oração? Número 1, reconhecimento que Ele é Deus. Pai Nosso que está nos céus. A primeira coisa. Segundo lugar, a oração começa e termina com a adoração. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, a oração que Jesus ensinou, ela tem reconhecimento à soberania de Deus, ela tem adoração, ela tem submissão à vontade de Deus e ela tem petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Também numa outra parte diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração também tem confissão. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E a oração termina, porque teu é o poder, a glória. É o que diz a oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ela começa e termina com a adoração. A síntese que Jesus ensina sobre a oração. A sua oração tem submissão a Deus. A sua oração
tem adoração? A sua oração, você reconhece que você está falando com Deus, que é Senhor sobre todas as coisas? A tua oração tem pedido de perdão? Tem confissão? E é tão interessante que a única coisa que Jesus explica da oração, isso aqui é muito importante, isso aqui não é de graça. Ele ensina como orar e ele só dá uma explicação por um item da oração. Quando termina a oração, ele diz assim: se vós quereis que vosso Pai Celestial vos perdoe, vocês vão ter que perdoar aos seus devedores. Porque se vocês não perdoarem a quem devem vocês, vosso Pai Celestial não vai te perdoar. Olha o destaque que Jesus dá. O destaque que Jesus dá é o seguinte: não adianta você orar pedindo perdão a Deus, se você não pede perdão a quem te faz falta. Crente com rancor, com ódio, com mágoa, não falo com A, não falo com B. Essa pessoa me fez um mal há 10 anos. Queridinho, tua oração não vai nem no teto. Aqui é o destaque. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6, ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. Ele está dando uma dica do que é oração. Derrame teu coração para Deus, diga detalhe daquilo que você precisa, daquilo que você sonha, da luta que você está vivendo. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual é? O que está deixando você ansioso, perturbado? Diga para ele. Agora, olha as etapas da oração de Neemias, que você vai encontrar o que eu falei. Versículo 5. Olha o que ele está dizendo aqui. Capítulo 1, versículo 5. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. A oração dele tem reconhecimento, adoração e submissão. Está aqui no versículo, a primeira etapa da oração dele. Segunda etapa da oração dele, versículos 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos, aí ele se inclui, contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. A oração dele tem confissão, reconhecimento de pecado. Agora ele faz uma coisa interessante, a terceira etapa da oração dele, do versículo 8 ao 10. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o teu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Neemias ora com a palavra. Por que Neemias ora com a palavra? Porque Jeremias 1,12 diz que Deus vela em fazer cumprir a sua palavra. Romanos 3,4 diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. 2 Timóteo 2,13 diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Então ele ora com a palavra, porque Deus faz cumprir. Agora, o crente não consegue nem ler a Bíblia. Ora com a palavra: Senhor, a tua palavra diz. Aquele que confessa alcança misericórdia. A tua palavra diz que tem bênção para aquele que é dizimista. A tua palavra diz: aquele que ajuda o pobre vai clamar e vai ser ouvido. Ora com a palavra. Neemias ora com a palavra. Eu oro com a palavra. Eu oro: Senhor, a tua palavra diz, a tua palavra diz. E isso não é só Neemias, não. Você vai a Daniel, que ele ora com a palavra. Oração com a palavra. E a última etapa da oração de Neemias está no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Pedir com objetividade. Ele está aqui, ó. Ele servia ao rei, ele era copeiro do rei. Senhor, me dá graça quando eu chegar diante desse homem, para tentar resolver esse problema da destruição de Jerusalém e do povo passando fome.
oração com objetividade. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, o que Paulo fala, o que Pedro fala. Agora preste atenção. Você vai acompanhar agora a leitura comigo, eu vou te mostrar passo a passo. Fatores humanos fundamentais para vencer situações difíceis e conquistar a vitória. Esse é o item 3. É aqui que eu vou detalhar para vocês. Nós vimos aqui, Neemias vai buscar de Deus a direção e a resposta. A oração dele não é uma oração inócua. A oração dele, repito, tem reconhecimento de quem é Deus, tem adoração, tem submissão a Deus, tem confissão de pecados e tem objetividade. Agora, queridão, acompanha comigo, que agora chegou a vez de Neemias. Agora não é Deus, agora é ele. Agora não é Deus, agora é a minha e a sua vez. Vamos ver a receita desse cara. Olha que coisa interessante. Acompanhem comigo. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito e em grande maneira. Sua maneira de ser e seu estado de espírito é um fator fundamental para a vitória. Seu jeito de ser. Olha o que é que o texto diz. O texto diz que ele nunca esteve triste diante do rei. Significa que ele servia com alegria, servia com prazer, fazia da melhor forma, não fazia de cara emburrada, não fazia de má vontade. E quando ele está triste, o rei observa e fica preocupado com ele. Então vamos lá. Se você é mal-humorado o tempo todo onde você trabalha, ou no meio da tua família, aí alguém diz assim: ih, rapaz, fulano está passando uma luta grande. Não, é o jeito dele, não está passando não. É assim mesmo. Como é que alguém vai descobrir que está acontecendo alguma coisa com você, que se você só anda com cara enfesada, dando patada em todo mundo, reclamando com todo mundo, como é que alguém vai te observar? O rei observou Neemias, porque ele estava diferente daquilo que é o cotidiano. Ele serve com alegria, ele serve com destreza, ele faz o melhor. O rei diz: está acontecendo alguma coisa com ele. Está acontecendo alguma coisa com ele. Agora, olha que coisa sensacional. A preocupação de Neemias com a sua postura. Quando o rei observa que ele está triste, olha o texto que eu acabei de ler. Então eu temi muito. Isso aqui é incrível. Neemias temeu pela postura que ele estava apresentando. Ele teve medo do jeito que ele estava se comportando diante daquela autoridade. Tem gente que não tem medo de nada, é mal educado, fala na hora que não é para falar, sabe? É pidão, não respeita a autoridade. Ele aqui teve medo. Se mete onde não é chamado. Aqui, ó. Isso aqui, irmão, não tem nada de espiritual nisso aqui. A maneira de ser, seu estado de espírito, seu jeito de ser. Nós vamos para a segunda coisa, que é tão importante quanto o que eu acabei de falar aqui. Seu estado não pode interferir. Seu estado não pode interferir em quê, pastor? O seu estado, o momento que você vive, a situação difícil ou de tristeza, não pode interferir no seu reconhecimento à autoridade e no protocolo que você tem que obedecer. O teu patrão, o teu chefe, ele não tem nada com isso, com o que está acontecendo com você. Isso é um problema seu. Por isso que Neemias ficou preocupado. Caramba, ele notou que eu estou com alguma coisa.
seu estado não pode interferir. 3 coisas que Neemias faz. Olha o que diz no versículo 3. Acompanha comigo. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Primeiro ele exalta o rei. Não, hoje eu não vou falar bem do patrão não, que eu estou invocado. Vou dar bom dia hoje não. Ah, vai plantar batata, vai tomar banho, eu dou bom dia todo dia. Todo dia eu pergunto a ele, o senhor está bem? Hoje eu não vou perguntar nada, eu estou mal. Ele exalta o rei. Segundo, só responde porque o rei pergunta. Ele não fala nada, ele não conta nada, ele não diz nada, ele estava triste, mas não diz, olha, hoje eu estou aqui servindo vinho para você, mas eu estou um bocado invocado, viu? Ele não fala nada. Primeiro, ele reconhece, ele exalta a autoridade. Segundo lugar, ele só fala porque o rei pergunta. E terceira, quem precisa vem por baixo. Como não estaria eu triste? A cidade dos sepulcros do meu pai está toda arrasada. Você imagina se Neemias dissesse assim, ó, eu estou triste, porque a grande, formidável, espetacular Jerusalém está destruída. O rei ia dizer, vai continuar. Ó, quem precisa vem por baixo. Agora olha o versículo 4. Acompanha comigo, meu filho. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Não abuse da oportunidade, meu filho. Não abuse da oportunidade. Até quando a porta se abre, você tem que saber como é que vai entrar nela. Quem está falando com Neemias é quem tem o poder da solução. Estava no domínio de Artaxerxes. O que é que você me pede? O que é que você quer? Agora, o que eu acho espetacular, que o tempo todo ele está ligado com Deus. Ele não disse assim para o rei, um momentinho, rei, que eu vou orar e te volto já já. Não. Ele está conversando com o rei, mas a mente dele está ligada a Deus. Tem crente, quando a porta começa a abrir, esquece Deus, esquece tudo, mete o pé pela mão e se lasca todo. Ele não. O tempo todo ele está ligado com Deus. Para não desperdiçar a oportunidade, ele pede direção a Deus. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E por que ele não saiu para nenhuma sala, para nenhum lugar? É só você continuar lendo o versículo 5. E disse ao rei. Ele está numa conversa com o rei. Ao mesmo tempo que o rei faz uma pergunta a ele está ligado com Deus. O tempo todo. Senhor, o que é que eu vou falar para esse cara? Na mente dele, ele está orando a Deus. O que é que eu vou dizer para ele agora? Como é que eu vou falar isso aqui agora? Tem crente que acha que a oração só vale que se ele se trancar uma porta e ajoelhar. Não, se eu não ajoelhar, se eu não falar palavras, meu irmão, Deus é onisciente. Deus conhece o que está na tua mente, na tua vontade, nos teus sentimentos, meu queridinho. Deus sabe de tudo. Fica ligado. Não, fica ligado, irmão. Fica ligado, irmão desligado. Fica ligado no que está acontecendo. O que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou falar? Ele está o tempo todo pedindo direção a Deus. Agora, olha, em quinto lugar. Já passei do quarto, ainda está no terceiro. Já passei do quarto. E agora eu estou no quinto. Você está atrasado aí, irmãozinho da mídia. Presta atenção no que eu estou falando. Ok? Em quarto lugar, volta, eu que errei. Eu passei o terceiro. Você está antenado. Quando erra, tem que dizer que errou. Qual é o problema? Não, eu não erro. Eu sou inerrante. Não erro nunca. Eu errei. Eu estou olhando aqui rápido. Pensei que eu estava no quinto, mas eu estava no quarto. Ele estava certo, ele estava no terceiro. Eu aqui falei, me perdoe, irmão, você está correto. Vamos lá. O poder da comunicação. O poder de uma conversa. Escute isso aqui. Está no versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te
que me envia a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique. Sabe falar, sabe com quem está falando e sabe quem ele é. Aqui não tem espiritualidade. Ele pede direção a Deus, mas é o potencial dele que entra em ação. Olha com quem ele está falando. Opa, já que abriu a porta aí. O negócio é o seguinte aí, cara. Não. A tônica continua. Se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença. Aqui, ó, a humildade dele, o reconhecimento que está diante de uma autoridade. Ele sabe falar, sabe com quem está falando e sabe quem ele é. E eu aprendo uma coisa, guarda isso, meu querido. Quem tem o poder não gosta de ser obrigado ou pressionado. Quem tem o poder para resolver alguma coisa, ele não gosta de se sentir obrigado ou pressionado. Você tem que entender, meu irmão. Você tem que saber isso. Agora, em quinto lugar. Agora que é o quinto lugar, irmão. Versículo 6. Acompanhe, meu irmão. Vamos ler a Bíblia. Estou mostrando para você. Está na Bíblia. Não estou forçando o texto com nada. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe um tempo certo. Sua integridade é fundamental para abrir portas. O rei pergunta a ele. E por que o rei acredita? Porque ele tem um histórico que dá credibilidade. Esse cara não mente, esse cara fala a verdade. Agora, o rei pergunta a ele: quando é que você vai e quando é que você volta? E ele dá o tempo. E o rei acredita nele, porque ele tem histórico de integridade. Eu só faço uma pergunta: você é indispensável ou você é mais um que não faz falta? Porque se Elias fosse qualquer um, vai em paz. É por falta de a Deus? Eu já tive pastor aqui que quando disse para mim: eu quero ir embora, eu falei: Jesus, tu me ama. Olha como Jesus me ama e eu não posso explicar. Meu senhor, sim, querido. Até a tua mudança eu pago para você voltar para a sua cidade. Ah, é mesmo? Claro. O mais rápido. Quando a mudança? Amanhã ou depois de amanhã? Vai. Zimpa. Por falta de a Deus? Agora, quando é alguém precioso, por que você vai, cara? Não vai, não. Aqui o rei. O rei está dizendo para ele: quando é que tu vai e quando é que tu volta? Porque você me é útil. Olha como é que a porta está se abrindo para ele. Elementos humanos que está sendo usado. Agora, olha o versículo 7, 8 e 9. E disse mais o rei: se ao rei parecer bem, desse-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem, até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e deles as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Aprenda. Em sexto lugar, conquiste por etapas. No versículo 5, ele pede. No 6, no versículo 7, 8 e 9, que eu acabei de ler, ele pede autoridade para ir. Bem, primeiro ele pede. Ele não chega e diz assim: ó rei, deixa eu ir para Jerusalém, olha, mas manda logo umas cartas para mim, agora deixa também uma madeira. Está pedindo muito. Ele usa a racionalidade e a lógica. Primeiro ele pede para ir, o rei disse: vai. Bem, já que o rei autorizou, agora eu vou para a segunda etapa. Eu preciso de carta, porque ele ia viajar 1.500 quilômetros e passar por um monte de província. E se não tivesse uma carta do rei, meu amigo, não vai passar não. Ao rei, é coerente. Já que eu autorizei ele ir, eu vou dar uma carta para ele. Aí tem o terceiro. Eu queria pedir ao rei madeira para poder restaurar o muro, a cidade. Bem,
Eu autorizei, dei a carta, como é que eu vou mandar esse cara como um abanando? Vá por etapa, irmão, deixa de ser guloso. Quer o braço e a perna de uma vez. Aquele ditado, come pelas berolas. Aqui, ó, como é que Neemias conquista? Ó, por etapa. Primeiro ele pede para ir, depois ele pede autoridade para ir, depois ele pede material para fazer aquilo que o rei permite ele ir. Aqui, meu filho. Agora olha o destaque do texto. O destaque está aqui. O destaque do texto é aquilo que ele está falando. No final do versículo 8. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eu estou conquistando isso porque Deus está abrindo a porta. Eu estou sendo vitorioso porque Deus está abrindo a porta. Eu estou sendo abençoado porque Deus está comigo. Ele não perde o tempo todo a sua dependência de Deus. Sétimo lugar, versículo 10 e versículo 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Versículo 19. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Em sétimo lugar, no processo da vitória sempre haverá empecilhos. Aprenda isso, meu irmão. Sua vitória incomoda muita gente. Sua vitória incomoda invejoso. Sua vitória incomoda frustrado. Sua vitória incomoda trevas, diabo e inimigos do povo de Deus. A vitória é um processo. É uma construção onde estão envolvidos vários fatores. Cuidado para você não perder o foco. Olha o que os caras vieram. Não, esse crente não pode ser vitorioso. Não, vamos trabalhar contra. E aí você vai para o capítulo 6, versículo 3, que eu não vou entrar em detalhe. Esses mesmos caras tentam envolver Neemias. E Neemias vai dizer uma palavra que muito crente repete, porque está na Bíblia. Eu estou fazendo uma grande obra e não vou descer daqui. Por que eu pararia essa obra para atender vocês? Depois da primeira vez que esses caras tentaram persuadir Neemias, eles tentaram 4 vezes. Mas, cuidado. Cuidado para você não perder o foco. O diabo sabe, porque você fala com Deus, ele também está ouvindo. Enquanto Deus trabalha a teu favor, o diabo trabalha contra. O diabo ouviu a oração de Neemias, as etapas da oração. O diabo viu o coração dele, de como ele depende de Deus, então o diabo vai jogar pesado o contrário. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso, meu irmão. Você tem que saber que você está incomodando muita gente. Aprenda a usar a oposição como combustível para você continuar. Tem oposição? Tem gente falando mal dos sonhos de Deus no meu coração, daquilo que eu orei e Deus confirmou, eu estou na rota certa, porque eu não paro. Me caluniam, me difamam, esculhambam, montam vídeo, cortam mensagem minha, fazem o diabo. Eu digo assim, estou na rota certa. Já sei que eu estou no caminho certo. Eu estou incomodando o diabo, estou incomodando inimigo, estou incomodando inimigo pessoal, inimigo do povo de Deus. Então, tenha a oposição como combustível para continuar e não como água gelada para fazer você parar. A oposição é um sinal que Deus está com você e você está incomodando o inferno. Oitavo lugar, versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Descansar é fundamental. Descansar. O cara, uma cavalgadura de 1.500 quilômetros. Quando ele chega a Jerusalém, para 3 dias. Você tem que tirar férias, irmão. Tem que recompor energia.
energia física, emocional e mental. Você vai se desgastar e vai entrar num estresse emocional que você não vai ter força para continuar. Imagina se Neemias chegasse agora, vamos embora, minha gente, vamos embora. Você já parou para pensar o que são 1.500 quilômetros a cavalo? Quantos dias isso não custou e não levou? E não uma cavalgadura por estradas de asfalto. Para! Deus fez um mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por algum acaso Deus ficou cansado? 2 coisas. Deus parou para apreciar o que Ele fez. Em segundo lugar, deixou uma lei moral para nós. Tem que parar, irmão. Tem que descansar.